Uma meditação aqui no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra refúgio aparece na Bíblia muitas vezes, e toda vez o significado é de um lugar onde você pode se esconder das dificuldades, das tempestades. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós observamos que Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, lhes disse o seguinte: eu vou dar a vocês a terra de Canaã. Vocês vão tomar aquelas cidades, vão morar nelas, mas vocês vão escolher 6 cidades, 3 de cada lado do Rio Jordão. Essas serão as cidades de refúgio. Quem poderá ir para essa cidade? As pessoas que cometeram algum crime sem a intenção, o que nós chamaremos hoje de crimes culposos. Ali as pessoas deveriam morar até o final da vida do sumo sacerdote que vivesse naquela época. Depois disso, elas estariam livres. A justiça não poderia mais tocar nelas. A família de alguma pessoa contra quem eles tivessem praticado algum crime, sem intenção, não poderia vingar aquele crime. Elas ficariam totalmente perdoadas e livres. Deus colocou essas cidades de refúgio para nos mostrar o que Ele quer ser para nós. Veja que em momento algum nessas cidades de refúgio, Deus está dizendo: olha, eu vou passar a mão na cabeça da pessoa que cometeu algum crime. Matou o outro sem querer, por exemplo. Deus estava reconhecendo que o crime tinha acontecido. Porém, a fim de que não acontecesse de começar um ciclo de vingança de uns contra os outros, que é o que iria acontecer. A família da vítima iria querer se vingar de quem tinha cometido aquele crime. E por sua vez, a família do ofensor ia querer se vingar também. Ia começar um ciclo, um massacre que poderia durar gerações. Para evitar isso, Deus criou as cidades de refúgio. Ali a pessoa ficava morando durante um bom tempo. Às vezes ela até morria, terminava os seus dias lá. Mas ela estava isenta da sua pena. O crime tinha acontecido, mas ela não iria sofrer uma pena pelo seu crime, a menos que fosse um crime que ela tivesse cometido com a intenção de matar. Mas aqui Deus está mostrando o seguinte: para o pecador, para aquele que peca, Deus providencia um refúgio. Deus providencia um lugar onde nós podemos nos abrigar das tempestades e do castigo que pagamos pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E que local é esse? Onde é que ele fica? Será que fica aqui no Brasil ou no exterior? Não. O Salmo 46 está dizendo onde é esse lugar. Ou melhor, quem é esse lugar? Deus. Deus é o nosso refúgio. Nós merecemos o castigo pelos nossos pecados. Mas quando escolhemos nos refugiar em Deus, não apenas dizer: Deus, eu não estou arrependido do que eu fiz, mas não deixe que eu seja castigado. Não é assim. A pessoa que faz isso, ela não está realmente buscando Deus como seu refúgio. Quando buscamos Deus como nosso refúgio, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós buscamos mudar de vida. Nós buscamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. E Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. Veja que a palavra angústia, ela tem um sentido também muito amplo. Quantas vezes passamos por momentos de angústia? Este ano que passou, que findou, foram momentos de muita angústia. Este ano que está começando, não está sendo muito diferente. Muitas pessoas angustiadas. Como vai ser a minha vida, a minha família, o meu emprego? Como vai ser a minha saúde? E no meio da angústia, Deus promete ser o nosso socorro, a nossa ajuda bem presente. Continua o salmista: portanto não temeremos, portanto nós não teremos medo, portanto nós não deixaremos que o pavor, o pânico, a angústia venha dominar a nossa vida. Nós vivemos numa época de muito medo. Assistir um telejornal hoje, buscar notícias na internet, pode ser uma experiência psicológica muito traumatizante para algumas pessoas. Pode até mesmo tirar o sono da pessoa.
Você buscar se informar nas redes sociais, na internet, um pouco antes de dormir, pode lhe tirar totalmente o sono, pois o medo está aí para mobilizar os corações. Mas quando confiamos em Deus, nós não temos medo. Veja que essa ausência de medo não é porque está tudo bem. Não, a Bíblia escreve: portanto não temeremos, ainda que a terra se mude. O que é isso da terra se mudar? É um terremoto. Sabe quando nós dizemos: puxar o meu tapete, o chão fugiu debaixo dos meus pés? Pois é isso aqui. E muitas vezes é o que acontece conosco, é o que está acontecendo com muitas pessoas. O chão está fugindo de debaixo dos nossos pés. As nossas bases sólidas da vida, bases de uma vida inteira, muitas vezes são retiradas. O nosso tapete é puxado sem nenhum aviso. Mas quando confiamos em Deus, ainda que isso aconteça, nós não temos medo. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aqui, o salmista utiliza a figura de grandes deslocamentos de terra, de montanhas, avalanches, para representar as tribulações que sobrevêm sobre a nossa vida. Tudo aquilo que nós confiávamos, tudo aquilo que nós ansiávamos, de repente muda de lugar. Como diz a letra de uma canção evangélica, de repente as coisas mudam de lugar. E é tão de repente, um ente querido se vai, o emprego de toda uma vida fecha as portas, um casamento de toda uma vida desmorona, filhos que ajudamos a criar nos rejeitam, tanta coisa pode acontecer. Os montes se transportam para os meios dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem pela sua braveza. Aqui, águas e montes são figuras de linguagem para representar as pessoas, as nações, as situações. Ou seja, quando tudo desmorona, quando tudo que nós confiávamos, tudo que nós tínhamos certeza, de repente deixa de existir. Ainda assim nós não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E no versículo 4, depois de 2 versículos em que o salmista mostra o mundo explodindo ao nosso redor, ele vem com uma pausa. É como se você saísse do furacão e entrasse no olho do furacão. Para quem não está muito acostumado com essas metáforas meteorológicas, um furacão é aquele poder destruidor do vento. Mas no centro dele, você sabia, é uma região calma, não sopra nenhum vento, o sol está brilhando, tudo está em paz. E aqui ele sai do furacão e entra no olho do furacão ao dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que rio é esse? Será que era o Rio Jordão, o principal rio de Israel? Não, não era isso. Aqui o salmista está apontando para aquele rio da água da vida que nós vemos em Apocalipse, que fica na cidade santa, na Nova Jerusalém. Ele não está falando simplesmente da cidade de Jerusalém da época dele, uma cidade que, aliás, passou por poucas e boas. Quantas vezes Jerusalém foi destruída, foi conquistada, foi guerreada, vezes sem conta. Mas ele está falando aqui de uma outra Jerusalém. Uma Jerusalém onde essas tribulações e dificuldades da vida não chegam, onde tudo é paz e sossego. E aqui ele diz que há um rio, e nesta cidade Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Aqui ele está dizendo que Deus faz conosco. Deus está entre nós. Deus não se abala. As coisas que acontecem ao nosso redor e que nos tiram a paz, nos tiram o sossego, nos tiram o sono, nada disso abala Deus. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Os poderes humanos mudam de lugar, mas Deus não. Ele está no seu trono. As pessoas durante este ano perguntaram muito: onde está Deus no meio dessa pandemia? Onde está Deus no meio de toda essa tempestade? Deus está onde sempre esteve, no seu trono, com todo o controle em suas mãos. Nós, seres humanos, é que perdemos o controle. Nós perdemos o rumo, mas não Deus. E Deus promete que nos ajudará.
Deus a ajudará. Está falando aqui do povo de Deus, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, continuou o salmista. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aqui ele está falando de como as mudanças nos países, na política, isso já acontecia na época do salmista. Os impérios se sucediam. O Império Egípcio dava lugar ao Império Hitita, que dava lugar ao Império Assírio, que dava lugar ao Império Babilônico. Eram conquistados pelos persas, depois pelos gregos, depois pelos romanos. Guerras e mais guerras. O mundo não tinha um momento de paz. Os reinos se movem. Será que isso não está acontecendo nos dias atuais? Sim, está acontecendo. A geopolítica mundial, para usar uma palavra bem complicada, está passando por uma reviravolta. Os blocos de poder, China, Rússia, Europa, Estados Unidos, o poder está mudando de mãos. As eleições americanas estão aí para mostrar um pouco dessa movimentação dos reinos. O que nós vimos acontecer não somente ontem, mas durante todos esses meses de eleição americana, tantas conturbações, tantas movimentações, isso deixa as pessoas pensando, meu Deus, e agora? O que vai ser daqui para frente? Mas o salmista mostra que, embora a movimentação dos seres humanos seja muito grande, até mesmo nos assustem, mas ele mostra que Deus é maior do que tudo isso, quando ele declara: Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Isso daqui tem dois significados. O primeiro é o significado literal. Os cataclismas, os terremotos, furacões, maremotos que continuam acontecendo pelo mundo, eles não deram uma pausa durante esse ano de pandemia, não. Simplesmente muitos deles não foram noticiados. As catástrofes naturais vindas aí da poluição, da degradação do meio ambiente, do aquecimento global, isso daí é Deus levantando a sua voz e a terra se derrete. Literalmente a terra se derrete. Basta a gente ver as calotas polares aí se derretendo, do Polo Norte e do Polo Sul. Basta a gente ver os vulcões em erupção aí pelo mundo afora, que continua acontecendo, isso não deixou de existir não. Mas também fala num sentido figurado. Ali está mostrando de como quando Deus, digamos assim, quando Deus levanta a sua voz, é como se fosse no nosso popular. Deus bate a mão na mesa e diz: vamos ver quem é que manda aqui? Vamos ver quem é que grita mais? Porque os homens fazem isso. Os homens, eles gritam, blasfemam contra Deus, contra o Criador. Deus não existe. Esse Deus da Bíblia aí é uma ilusão. Esse evangelho que os crentes pregam, isso daí é só história da carochinha. Muitos falam isso. E Deus, em certos momentos, levanta a sua voz e os homens tremem. A terra se derrete, os corações dos homens se derretem. Aqueles que audaciosamente levantam a voz contra Deus, num instante procuram uma igreja para orar. Então isso acontece. Deus sempre está lembrando que Ele é que manda, Ele é que está no controle de todas as coisas. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa declamação, que é como se fosse um coro de uma estrofe, aparece tanto no versículo 7 quanto no versículo 11 desse salmo. Aparece por duas vezes, para lembrar que Deus é o Senhor dos exércitos. Que exércitos são esses? Todos. Os exércitos dos anjos, quem é que comanda? Deus. Os exércitos dos demônios, quem é que comanda? Aí todo mundo, é Beelzebu, é o inimigo das nossas almas. Mas quem comanda? Quem comanda eles? Deus. Deus está no controle. Eles não fazem o que querem, não. Deus só faz o que Deus permite. E os exércitos dos homens, as tropas das nações, as multidões dos homens, elas se comandam sozinhas? Não, elas pensam que se comandam, mas Deus é que está no controle delas. E esse Deus que comanda anjos e homens, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu acho muito interessante que ele sempre lembra que esse Deus é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel.
é o Deus do povo israelita. Este povo que por quase 2000 anos esteve aí espalhado pelo mundo, mas que em maio de 1948 se torna novamente uma nação. E uma nação que, embora pequena, se você for olhar no mapa e comparar Israel com os outros países, parece uma faca enfiada numa pedra. Parece isso, a silhueta de Israel no mapa. É tão pequeno em comparação com os outros países árabes que vivem ao redor e que tem grandes contingentes de pessoas, mas Israel resiste firme e forte. Por quê? Porque eles têm um Deus que é maior do que os deuses dos seus vizinhos. É isso. E porque esse Deus tem promessas com Israel. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui está mostrando que Deus está no controle até da destruição, até dos cataclismos, das guerras. Tudo isso Deus está no controle. Os antigos gregos e romanos, eles tinham um Deus para cada coisa. E eles tinham o Deus da guerra, que era o Deus Marte ou o Deus Ares. E às vezes a gente se impressiona com isso. Eles tinham um Deus para tudo. Você acredita que os gregos eles tinham um Deus até para cuidar dos feijões? É isso mesmo. Mas agora você imagine então a grandeza do Deus da Bíblia. Porque tudo aquilo que os gregos precisavam de um monte de deuses para dar conta de todo o mundo em que eles viviam. Mas o Deus da Bíblia, ele é tudo o que aqueles deuses eram e mais ainda. É por isso que ele é chamado de o Senhor dos Exércitos. O Senhor da guerra é o próprio Deus. Ele controla essas coisas, ele permite essas guerras, essas lutas de todos os tipos, porque ele tem o seu plano, o seu projeto. Alguém pode dizer, esse Deus da Bíblia é um Deus muito estranho. A gente queria um Deus que fosse só amor, um Deus que só passasse a mão na cabeça da gente. A gente queria isso, mas ele não é assim. Ele é amor, mas é justiça. É o Deus de paz, mas também é o Deus da guerra. E um dia ele fará cessar todas as guerras. Um dia ele trará a paz perfeita a este mundo. Um dia o seu reino nunca terá fim nos corações daqueles que o seguem. Isso nos traz esperança. Esperança de que, embora as lutas, as dificuldades venham, ele tem a palavra final quando diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Era como se Deus batesse na mesa diante das nações e dissesse: fiquem quietos, calem a boca, sou eu que mando nisso tudo aqui. Por isso o salmista podia concluir: o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele não está ali, ele está conosco e ele é o nosso refúgio. Então que neste ano de 2021 nós possamos nos abrigar, nos refugiar em Deus. E certamente nossa vida será diferente, será mais feliz, será mais abençoada. E dessa forma nós caminharemos um pouco mais para fazermos parte do grande e maravilhoso reino de Deus. Graça e paz a todos os nossos queridos ouvintes. Você está sintonizado na Rádio Boas Novas 104.9 FM, a frequência da paz. Quem fala é o pastor Danilo Estélio. Estamos aqui em mais uma edição do programa Vento Norte. Hoje o nosso programa é especial, dedicado para as mamães, pelo seu dia abençoado aí chegando neste segundo domingo do mês de maio. Então prepare aí o seu coração que tem muita bênção para você até às 19 horas, ouvindo a boa música evangélica dedicada às mães e uma mensagem toda especial com reflexões e mensagens para todas as nossas queridas e abençoadas que Deus tem dado essa honra, esse privilégio de gerarem seus filhos, tanto biológicos quanto do coração, e que merecem todos os nossos parabéns pelo seu dia. Então vamos aí, deixando essa primeira mensagem aqui na voz de Rose Nascimento, a canção Mãe.
Minha mãe, quantas vezes já orou, quantas vezes já chorou por mim. Oh mãe, minha mãe, oh mãe, fiel mãe, quantos sustos já levou, tanto, tanto já lutou por mim. Oh mãe, minha mãe, oh mãe, doce mãe, o Evangelho me ensinou, em Deus me mostrou amor sem fim. Oh mãe, minha mãe, oh mãe, sempre mãe. Se hoje estou crescido assim, sinto Deus dentro de mim, te agradeço, minha mãe, se hoje estou crescido assim, sinto Deus dentro de mim, te agradeço, minha mãe, te amo. Vamos ouvir então aí, corrigindo, com Exla, exemplo de mulher. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver.
Você está ouvindo Vento Norte. Boas Novas FM. Cultural. O Dia das Mães está chegando e as lojas Center Kennedy prepararam as melhores ofertas. Smart TV AO 72 polegadas por 148,90 mensais. Sapateira Rim por apenas 519. Box colchão com molas ensacadas por 255,90 mensais. Central de ar 9 mil BTUs por só 164,90 mensais. Nas compras a partir de R$200 você ganha um cupom e concorre a 5 vales compra de R$1.000. Dia das Mães com ofertas e prêmios só acontece nas lojas Center Kennedy. Pão da Vida, café da manhã diversificado, frutas, sucos e a tapioca quentinha sai na hora. No almoço você tem o melhor self-service. À noite, massas e pizzas. De segunda a sexta, buffet a quilo. E no sábado, o melhor da comida típica. Maniçoba, feijoada e muito mais. Abrimos de 6h30 às 22 horas, de domingo a domingo. Panificadora Pão da Vida, panificação e delicatessen. Rua Eliezer Levi, 1967 Centro. Para indo Vento Norte. Deus não podia estar em todos os lugares. Então, para ajudá-lo, ele fez as mães. É um ditado judaico. Também na coleção de ditados judaicos para o Dia das Mães, nós lemos aqui: a mãe compreende até o que os filhos não dizem. Uma mãe é capaz de ensinar mais do que 100 professores. O filósofo grego Sócrates dizia que os filhos são, para as mães, as âncoras da sua vida. O escritor de nome Paddock dizia que o amor de uma mãe não enxerga impossíveis. De autor desconhecido, todos os direitos que uma mulher possa ter, o maior desses direitos é de ser mãe. Uma mãe sempre pensa em dobro, uma vez por ela e outra por seu filho. Amar ao pequeno até que cresça, amar ao doente até que se cure, amar ao ausente até que ele volte. Só uma mãe pode amar assim. Somente uma coisa no mundo é melhor e mais bela do que a mulher que é mãe. Entre todas as mulheres, só há uma verdadeira, a nossa mãe. A escritora Ursula Le Guin escrevia da seguinte forma: que felicidade quando sua mãe lhe diz que tem orgulho de você. Não importa se você é novo ou velho, a aprovação dela sempre conta em dobro. E o poeta brasileiro Mário Quintana escreveu: mãe, são 3 letras apenas, assim como a palavra céu. Mas nessas 2 palavras cabe o infinito. Recebam todas as mães que estão a nos escutar essa palavra, essas mensagens para vocês, pois de tudo isso e muito mais, vocês são mais do que merecedoras. É o seu programa Vento Norte, especial do Dia das Mães. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Especial do Dia das Mães, seu programa Vento Norte. Eu quero deixar uma palavra toda especial para essa minha mãe Marina Dias, que nos criou, a mim e meus irmãos, nos educou, continua todos os dias orando por nós, de vez em quando puxando a nossa orelha. Também uma palavra especial aqui para a pastora Dira, a mãe das nossas abençoadas filhas, minha esposa, e que tem sido um braço forte nesses anos todos em que estamos juntos aí. Nossas filhas já estão grandinhas, crescidas, casadas, formadas, mas o Senhor Jesus tem nos ajudado a trabalhar nesses corações e ela tem sido uma mãe maravilhosa, abençoada. Muito obrigado, agradeço a Deus pela sua vida a cada dia. Também um abraço especial aí para minha sogra, Maria Lindalva, mãe de
muitos filhos, também avó de muitos netos, de muitos bisnetos, essa matriarca aí da família Ferreira. Que o Senhor Jesus vos abençoe grandemente, fortaleça cada dia mais e mais. Para todas as nossas mamães ali da Assembleia de Deus, Ministério Zona Norte de Macapá, na liderança do pastor Dimas Rabelo, todas essas mães que estão ali fazendo a obra de Deus, que estão servindo ao Senhor, ganhando as almas para Cristo a cada dia. Vamos então deixar para vocês a próxima mensagem musical, aqui com a Aline Barros, Coração de Mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe. Você está ouvindo Vento Norte. Como Deus gostaria que as mães tratassem dos filhos? Não dei filhos a vocês para serem estragados,
Não deixe que eles adquiram maus hábitos. Seus filhos dependem de vocês para saber o que é certo ou errado. Não os corrija com raiva. Não os corrija na presença de outras pessoas. Faça como eu, que te repreendo em teu coração e com amor. Assim, eles aprenderão muito mais quando vocês falarem com calma e em particular. Não diga que não consegue controlar seus filhos. Eles irão pensar que são mais fortes que você. Não desista de ensinar o bem, mesmo que pareça que eles não estão aprendendo. Não se canse de orar por seus filhos, porque eu sempre ouço a sua voz, mãe. Não faça promessas a eles que não poderá cumprir depois. Isso deixará seus filhos muito desapontados e os levará a dizer mentiras. Lembre-se, mãe, no futuro você verá nos seus filhos o fruto daquilo que você plantou hoje. Que palavra abençoada! Fica aí essa palavra para todas as mamães que estão na escuta do programa Vento Norte. Vamos aí então com Elaine Martins cantando Mais Que um Diamante. Ela fez a dor mais um motivo pra não desistir. Ela não deixou que a tristeza ocupasse o lugar do seu sorrir. Ela se fez forte quando o mundo ao seu redor caía. Ela enfrentou a escura noite e viu raiar o dia. Mãe, sua estrutura é reforçada. Por Deus foi testada. Resistente és. Mãe que nunca fugiu da batalha. E mesmo ferida, não perdeu
deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Veja só quantas propagandas para o Dia das Mães. O comércio não perde tempo, não é mesmo? Mas quem não tem que perder tempo somos nós. Não estou falando de sair correndo e comprar presentes para nossas mães, o que também é bom. Mas não devemos perder tempo em transformar o relacionamento com nossas mães em algo agradável, puro, bom. Afinal, mãe vale por 1 milhão, mas a gente só tem uma e é bom cuidar dela. Lembre-se de que mãe também é gente, é um ser humano que acerta às vezes e às vezes erra. Se nós errarmos, nossas mães estarão dispostas a nos perdoar. Então que possamos fazer o mesmo com elas. Respeite sua mãe. É fantástico quando há liberdade entre filho e mãe, mas nunca essa liberdade pode anular o respeito. A Bíblia traz a promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que vá bem a você, para que você seja próspero, para que aquilo que você faz se realize. Não apenas isso, mas também para que você viva longos dias sobre a terra. Às vezes a gente lê esse versículo apressadamente e pensa: eu tenho que honrar meus pais, meu pai, minha mãe, para que eles tenham uma vida longa. Não, não é isso não. É para que você, filho ou filha, tenha uma vida longa. Mas não apenas uma vida longa. Não adianta a gente ter uma vida longa e miserável. Então nós queremos uma vida longa e próspera. E é isso que a palavra de Deus está nos falando nesse versículo. Se você for um filho, uma filha, que honra seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa e próspera. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Nos nossos relacionamentos, não temos que provar que somos melhores ou piores que nossa mãe. Se achamos que algo não está bom, temos que conversar, temos que dialogar. E se a nossa mãe de alguma maneira mostrar que algo não está correto em nosso proceder, não devemos tentar justificar, mas sim melhorar. Tire tempo para sua mãe. Não são apenas os seus amigos e outros familiares que gostam da sua companhia. Com certeza, nossas mães gostam de ficar batendo aquele papo descontraído conosco de vez em quando. Nesses tempos de redes sociais, de celulares a 1000 por hora, às vezes esquecemos de dar aquele bom dia, boa tarde, boa noite para nossa mãe, mesmo que seja à distância. Ligar, conversar, jogar aquele papo fora, não apenas quando estivermos precisando de algo. Cultive a amizade de sua mãe. Nada pode mudar o fato de que você é filho dessa mãe, mas ser ou não ser amigo de sua mãe é uma escolha que cada filho ou filha faz. Infelizmente, sempre existem aqueles filhos que escolhem mal. Dizem: eu não posso mudar o fato de ser filho de fulana, mas eu não preciso ser amigo ou amiga dessa pessoa. É uma escolha ruim. É uma escolha que não agrada a Deus. Cultive a amizade com sua mãe. Lembre-se que mãe também pode ser a nossa melhor amiga. E o Dia das Mães? Como isso surgiu? Bem, surgiu, como vários outros feriados brasileiros, nos Estados Unidos, com uma jovem americana chamada Annie Jarvis. Ela perdeu sua mãe para uma doença e entrou em profunda depressão. As amigas daquela jovem, para tirá-la daquele sofrimento, tiveram a ideia de fazer uma festa em homenagem à memória da mãe de Annie. Aquela jovem ficou muito comovida, muito tocada por aquela homenagem, mas ela quis que essa homenagem também fosse para todas as mães, mesmo aquelas que já tinham partido. A ideia foi caindo no gosto popular. E em pouco tempo essa comemoração se alastrou por todo o país até ser oficializada pelo presidente Woodrow Wilson como sendo o dia 9 de maio. No Brasil, o Dia das Mães foi
decretado em 1932 pelo presidente Getúlio Vargas como sendo o segundo domingo do mês de maio. O respeito e a devoção a Deus foram uma das bases que a minha mãe me forneceu para que hoje eu fosse o que sou. As suas orações, muitas vezes com lágrimas pelas madrugadas, sempre deixaram em mim aquela marca de que precisamos ter uma vida com Deus. Mães, por favor, ensinem seus filhos no caminho que devem andar. Deem exemplo a eles. Sejam fiéis a Deus, custe o que custar. Procurem para seus filhos amigos que também sejam cristãos. Levem seus filhos sempre para a igreja. Sabemos que nem sempre isso é fácil, ainda mais quando eles são pequeninos, quando ainda não sabem se comportar na igreja, ou quando demoram para acordar, se arrumar para ir ao culto. Sabemos que é complicado, mas é um esforço muito necessário. Afastem de seus filhos qualquer outra influência negativa. Orem por seus filhos, mas não peçam fama, dinheiro, saúde. Peça para que eles sejam pessoas de caráter santificado. Peça para que seus filhos sejam dedicados a Deus. Peça para que seus filhos tenham o amor de Deus nos seus corações e que esse amor também seja ao próximo e tenham uma missão na vida. Dessa forma, quando vierem aos seus filhos a fama, o dinheiro, a saúde e outros bens materiais, os seus filhos saberão lidar com essas bênçãos. A Bíblia nos fala sobre muitas mães. Os grandes heróis da fé da Bíblia Sagrada também tiveram mãe. Moisés, Samuel, João Batista. O próprio Jesus não abriu mão de ter a sua mãe. Ele poderia ter vindo a este mundo já adulto, prontinho, mas não. Ele escolheu ter uma mãe. Ele escolheu ficar na dependência de uma mulher que não tinha outras grandes qualidades e superpoderes além de um coração voltado para Deus. Uma mulher que não tinha grandes riquezas materiais, não tinha séquitos de empregadas ou servas para ajudá-la na tarefa de cuidar do menino Jesus. Nada disso. Maria era uma jovem simples, humilde, daquela época em que o povo israelita estava sob o domínio do Império Romano. E Deus escolheu essa mulher para ser a mãe do Salvador, para ser a mãe do Messias, para que por 9 meses ela o levasse em seu ventre e para que após nascer, aquela criança ficava na sua total dependência, como qualquer outro bebê. Portanto, a Bíblia Sagrada nos dá exemplos de fé e de coragem de muitas mães maravilhosas. Mães que moldaram a vida dos seus filhos. Começando com Eva, a primeira mãe do mundo. O próprio nome Eva quer dizer mãe. O dom de gerar filhos. O dom de deixar a maior contribuição para a humanidade. Pessoas bem criadas, equilibradas, felizes, que conhecem a Deus. Mas ser mãe também é sofrer. E Eva conheceu esse sofrimento logo com seus 2 primeiros filhos. Caim, que se encheu de ira e matou o seu irmão Abel. 2 filhos, 2 crianças que ela tinha gerado em seu ventre, que ela tinha dado à luz, já imaginou, sem a ajuda de ninguém, de uma parteira, de uma outra mãe, de uma sogra, literalmente mãe de primeira viagem. Eva que viu a Caim e Abel crescendo, sendo gerados, cuidando daquelas crianças, para depois de adultos ter aquela dor, aquele sofrimento de um filho matar o outro. Um filho assassino e outro filho falecido. Quanta dor não deve ser se abatido no coração daquela mãe. Assim também hoje há muitas mães que sofrem, por mais que elas deem a melhor educação possível para os seus filhos. Às vezes os filhos escolhem o caminho errado, o caminho do mal. Vemos aqui também como mãe, exemplo de mãe Joquebede, mãe de Moisés. Ela lutou para que seu filho não fosse mais uma das vítimas de Faraó, que praticava o genocídio contra os bebês israelitas.
escondeu seu filho num cestinho na beira do rio, e Deus a recompensou, permitindo que, além do seu filho ser salvo da morte, ela educasse e cuidasse o seu filho e ainda fosse paga para isso, mesmo sendo uma escrava como tantos outros. Vemos também outra mãe chamada Agar, mãe de Ismael, filho de Abraão. Por causa de seu filho, ela suportou a dor e a rejeição. Clamou a Deus por ajuda e Deus ouviu e atendeu às suas orações. Vemos também Sara, mãe de Isaque. Na sua velhice, já com quase 90 anos, ela dá à luz a um único filho. Mas este filho era o filho da promessa, o filho que Deus tinha prometido a ela e ao seu marido, e o filho que deu continuidade a um grande povo, o povo israelita. Vemos também Isabel, mãe de João Batista, o precursor de Jesus. João Batista, como muitos da sua época, estava predestinado a ser um sacerdote levita, como seu pai Zacarias, mas Deus tinha outro plano para aquele menino. Tinha o plano de ser o profeta que iria anunciar a vinda do Messias, o profeta que iria preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Quanta alegria não deve ter surgido no coração desta mãe. Vemos também a mãe Eunice, mãe de Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo. Eunice, junto com sua outra mãe, Lloyd, transmitiram fé para seu filho, a tal ponto que o apóstolo Paulo menciona expressamente essas duas mulheres, uma mãe e outra avó. Alguém já disse que as avós são mães duas vezes, e aqui nós vemos um belo exemplo disso na figura de Lloyd. Veja, portanto, que a formação de Timóteo, formação cristã, veio dessas duas mulheres, dessas duas mães. A figura da mãe, portanto, é algo que Deus tem colocado para que as pessoas entendam o cuidado de Deus conosco. Vemos também mães anônimas na Bíblia que deixaram um exemplo maravilhoso, como a mulher cananeia, que atravessou fronteiras em busca da cura para sua filha, implorando a Jesus que olhasse por ela, e foi atendida. A sua filha estava possessa por espíritos malignos e aquela mulher vai até Jesus. Embora as pessoas a desprezassem, embora dissessem, vá embora, não incomode Jesus, mas ela, no seu desespero, enfrentou todas as barreiras por causa da sua filha. A sua fé é louvada por Jesus. A mãe que tem um filho ou filha necessitado move montanhas. A isso nós aprendemos com a mãe cananeia. Vemos também Ana, mãe de Samuel, que estava aflita por ser uma mulher estéril. Mas Deus ouve a sua oração e lhe concede não apenas um, mas vários filhos. E o seu primogênito, seu primeiro filho, Samuel, foi um grande profeta de Deus, o último juiz de Israel e aquele que levantou os dois primeiros reis do povo de Israel, Saul e Davi. Quanta honra para a fé desta mãe! Nós vemos também a mãe incansável na Bíblia, uma mulher chamada Rispa. Era uma mulher forte, de caráter firme. Rispa, na língua hebraica, significa pedra quente. Ela foi mulher do rei Saul e com ele teve 2 filhos. A Bíblia nos fala que esses 2 filhos foram mortos por causa de uma grande fome de 3 anos de duração no povo de Israel. Deus permitiu que aqueles 2 filhos fossem mortos por causa do pecado daquela família, para que aquela seca que atingia todo o povo terminasse. Mas Rispa, ela deixou um exemplo de mãe incansável. Seus filhos foram mortos, pendurados, enforcados, deixados ao relento, sem um enterro digno. E o que aquela mulher fez, a Bíblia fez questão de registrar. Ela fez para si uma pequena barraca com um pano de saco de sarrapilheira, como nós chamamos aqui. E ali ficou, defronte dos cadáveres de seus filhos, guardando de dia e de noite,
não deixando que as aves dos céus ou os animais do campo atacassem os corpos dos seus filhos. Quando o rei Davi soube disso, ele foi tocado em seu coração e permitiu que aqueles 2 jovens tivessem um sepultamento digno. Mas aquela mulher não descansou. Ela era incansável, para que, pelo menos no fim da sua vida, os seus filhos não fossem simplesmente presa dos animais ferozes. Quantas mães como Rispa hoje choram por seus filhos, que estão mortos nos seus próprios pecados, e para elas só resta colocar pano de saco sobre a rocha que simboliza Cristo Jesus, e ficar vigiando em oração pelos seus filhos mortos. Não mortos literalmente, muitas vezes, mas espiritualmente. Quantos filhos que foram criados na igreja, nos caminhos do Senhor, mas depois na sua vida escolhem um outro caminho. As mães rispas são aquelas mães que oram, crendo no impossível, crendo que Deus irá ressuscitar seus filhos e lhes dar uma nova e maravilhosa vida. Então, para todas as mães da Bíblia Sagrada, estendem a mão e digam: tenham fé, tenha coragem, não desista. Se Deus lhe concedeu a graça, o privilégio de ser mãe, é porque Ele tem um plano todo especial para você. Que o Senhor abençoe a todas as mães pelo seu dia. Para minha mãe Marina Dias, mãe, te amo. Para a mãe das minhas filhas, pastora Dira, te amo. Para todas as mamães, nós amamos vocês do fundo do nosso coração e clamamos ao Senhor que possa vos abençoar e dirigir vossas vidas, vos ajudar com vossos filhos, sejam eles grandes ou pequenos, em todos os momentos do seu viver.